Um exemplo para vocês. Primeiro exemplo para as integrais de linha. Vamos pensar o seguinte, nós precisamos calcular essa integral. A integral ao longo da curva, a função que nós estamos aplicando vai ser 1 mais xy ao quadrado. Então essa é a função que nós estamos multiplicando pela curva. Qual é essa curva? Nós temos duas curvas aqui. Na letra A é a curva t mais 2t, com o t indo de 0 até 1, e na segunda curva, o nosso r de t, ele é 1 mais t na direção i e 2 mais 2t na direção j, com o t indo de 0 até 1 também. Fazendo o gráfico delas, a gente vai ver o seguinte, para t igual a 0 na letra A, para t igual a 0 na letra A, a gente vai ter 0i mais 0j, que é esse nosso ponto inicial aqui. Para t igual a 1, que é o nosso ponto final da curva, ou seja, ela vai ser desse inicial até o final, para t igual a 1, a gente vai ter 1i, 2j. 1i, 2j, a gente tem esse ponto aqui. Então, a curva que nós estamos analisando é essa curva aqui. É a reta, que ela sai do ponto 0 e 0, e ela chega até o ponto 1 e 2, ok? Na letra B, qual é a nossa curva? 1 menos t, 2 menos 2t. Bom, para t igual a 0, a gente vai ter 1 e 2. Para t igual a 0, a gente tem 1 e 2, que é esse nosso ponto aqui. Para t igual a 1, a gente vai ter 0 e 0, que é esse nosso ponto aqui. Então, vejam que é exatamente a mesma curva. Na letra A, ela vai estar subindo, do 0, 0 até 1 e 2, e na letra B, ela vai estar descendo. Ela vai ir do 1, 2 até o 0, 0. Se a gente pensar que essa é a nossa curva, e a gente está aplicando uma função nela, a minha pergunta é, será que essas duas integrais vão dar o mesmo resultado, porque é a mesma curva? Será que o resultado da ida e da volta vai ser o mesmo? Se vocês lembrarem do que a gente viu aqui, lá na equação anterior, onde é a curva do ponto A até o ponto B, que ela significa essa área que está aqui, vocês já vão saber qual é o resultado, tá? Mas a ideia é que vocês pensem aqui, como é que isso vai acontecer? O que isso significa? Será que vai estar dando um resultado diferente ou será que vai estar dando o mesmo resultado? Bom, para isso vamos resolver. Eu já coloquei aqui todas as resoluções, eu só vou explicando para vocês. Primeiro, na letra A, para a gente calcular essa integral, a gente vai fazer a integral do ponto A até o ponto B, as equações paramétricas no lugar do x no lugar do y, raiz quadrada das derivadas ao quadrado. Ok. Na letra A, essa integral que a gente precisa resolver. O 1 permanece, no lugar do x, o que a gente coloca? A equação paramétrica, que é t. No lugar do y, o que a gente coloca? A equação paramétrica, que é 2t. E no lugar do ds, o que a gente coloca? Raiz quadrada das derivadas ao quadrado. Aqui eu fiz separado. Bom, qual é a nossa equação? Ti, 2tj. O nosso x é t, nosso y é 2t. Derivada do x em relação a t, 1. 1 ao quadrado. Derivada do y em relação a t, 2. 2 ao quadrado. 4 mais 1, 5. Raiz de 5 está aqui. Resolvendo essa integral, então, trabalhando um pouquinho antes de resolver, vai ficar 1 mais 4t quadrado vezes t, 4t ao cubo. A integral de 1 é t, a integral de 4t ao cubo é 4t na quarta, ou seja, só t na quarta, de 0 até 1, vezes a raiz de 5. Substituindo os nossos intervalos, para 1 a gente vai ter 1, menos 1 na quarta, que vai ser 2, e para 0 vai ficar 0. 1 mais 1, 2, 2 raiz de 5 é o resultado dessa nossa primeira integral, dessa função curva que vai do ponto 0, 0 até o ponto 2, a reta que vai do ponto 0, 0 até o ponto 2. Na letra B, a gente já viu que ela é exatamente o contrário, que ela vai do ponto 1 e 2 ao ponto 0, 0. E as nossas equações paramétricas são diferentes. Então, o nosso x o nosso x é 1 menos t e o nosso y é 2 menos 2t. Vale lembrar aqui que essas nossas equações paramétricas da reta, ela pode ser encontrada por aquela equação paramétrica de uma reta entre dois pontos, que era o r de 1 menos t vezes o ponto inicial, mais t vezes o ponto final. Então, aquela mesma equação
vetorial para uma reta, a gente pode estar utilizando aqui, colocando ponto inicial e ponto final, e a gente vai encontrar exatamente esses resultados, tá? Então, se não fosse dada a equação paramétrica da curva, a gente precisa encontrar a equação paramétrica da curva. Se for uma reta, a gente utiliza aquela equação que a gente viu antes, lá em funções vetoriais. Bom, voltando aqui. A nossa equação é 1 mais x, que é 1 menos t, y ao quadrado, que é 2 menos 2t ao quadrado. Resolvendo essa nossa equação aqui, a gente vai ter 1 mais 4, que multiplica 1 menos t ao cubo. A gente pode resolver essa equação aqui de várias maneiras, tá bom? Pode levar ao quadrado, pode fazer as multiplicações, enfim. Trabalhando com esse polinômio aqui, a gente vai encontrar essa nossa equação. É uma das maneiras de nós encontrarmos essa nossa equação. A gente pode ter esse termo todo aqui também desenvolvido. Bom, para a gente... outra coisinha. Se você analisar essa equação aqui, como é que você chega nessa equação? Se você colocar o 2 em evidência nessa equação, nessa segunda, você vai ter 2 ao quadrado, 1 menos t ao quadrado. Separa, coloca o 2 em evidência, vai ficar ao quadrado, né? 2 ao quadrado fica 4. 1 menos t ao quadrado vezes 1 menos t ao cubo. Que fica mais fácil de resolver do que você desenvolver todo o polinômio. Mas, se não conseguir lembrar isso no momento, ou se tiver dificuldade, desenvolve todo o polinômio que vai dar o mesmo resultado. Essa é a nossa equação. O que a gente coloca no lugar da derivada, da raiz quadrada das derivadas? Bom, derivada em relação a x, menos 1. Derivada em relação a y, menos 2. Aqui faltou o menos, tá? Menos 1 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, 4, menos 1 ao quadrado, 5. Então, vai ficar a mesma raiz de 5 que a gente pode passar para frente da integral. Chamando esse 1 menos t de u, derivada de 1 menos t vai ser menos 1. Então, a gente ficaria 4, a integral de u ao cubo, que é menos u na quarta sobre 4, porque o 4 vai simplificar, aonde o u é 1 menos t e o du é menos dt, fazendo essa substituição aqui para encontrar a nossa solução. Então, fica a integral fica menos u na quarta, ou seja, menos o nosso 1 menos t, que é o nosso u, na quarta, de 0 até 1. Substituindo, a gente vai ter para 1, 1 mais 1 menos 1, que é 0. Para 0, 0, menos 1 menos 0, que é 1. Então, 1 mais 1, 2, 2 raiz de 5. Percebe-se que o resultado é exatamente o mesmo, tanto nessa primeira curva quanto nessa nossa curva. Claro, por quê? Porque o que nós estamos fazendo aqui é esta área dessa curva, independente se você vai do ponto A até o ponto B, ou do ponto B até o ponto A, aí deu a volta, essa parede vai ser a mesma, por isso que dá o mesmo resultado. Cuidado que isso só acontece quando você tem uma integral de linha de um campo escalar. Se você tem a integral de linha de um campo vetorial, isso já não é mais verdade. Aí, se você está subindo e tem uma força que está te empurrando, você vai ter um trabalho realizado, você vai ter uma força. Agora, se você está descendo e você tem essa mesma curva, esse mesmo campo vetorial, o trabalho vai ser inverso, tá bom? Então, isso funciona. Essa questão de dar o mesmo resultado funciona porque nós temos uma integral de um campo escalar, não um campo vetorial. Bom, vamos lá, mais um exemplo. Agora uma curva em 3 dimensões. Você tem que calcular a integral de xy mais z ao cubo ds, ou seja, essa curva está em 3 dimensões, a função está no tridimensional, e ela vai do ponto 1, 0, 0 ao ponto menos 1, 0 e π, ao longo da hélice dada pelas equações paramétricas. X igual ao cosseno de t, y igual ao seno de t e z igual a t, com o t indo de 0 até π. Se a gente lembrar dessa nossa equação, ela é aquele espiral que a gente chamava de hélice circular. Uma hélice circular de raio igual a 1. E z igual a t, o nosso A, o nosso B, o nosso A e o nosso C são iguais a 1. Bom, para resolver, o método é exatamente o mesmo. Você tem as equações paramétricas da curva, x cosseno t, y é seno t, e z é igual a t. E o t vai de 0 até π. Então, essa curva que vai do ponto 0, 0, faz uma semicircunferência e chega até o ponto menos 1, 0 e π.
vai do ponto 1, 0 e 0 ao ponto menos 1, 0 e π, como se fosse dois cantos de uma sala, o canto inferior com o canto superior. Bom, resolvendo isso, aplicando a nossa equação, a gente vai ter, no lugar do x, a gente coloca a equação paramétrica. O nosso x é cosseno t, o nosso y é seno de t, e o nosso z é t, então t ao cubo. Raiz quadrada das derivadas. Como é que fica a raiz quadrada das derivadas? Bom, derivada do x, derivada do cosseno é menos seno ao quadrado, derivada do seno é cosseno, que fica ao quadrado, e a derivada de t é 1. Nós sabemos, e vamos usar bastante isso, que seno ao quadrado, bom, como o menos está elevado ao quadrado, vai ficar positivo. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, substituindo isso aqui igual a 1, 1 mais 1, 2, essa raiz de 2 a gente pode passar ela para frente da nossa integral. Então, a gente vai ter a integral, raiz de 2, integral de 0 até π, de cosseno de t vezes seno de t mais t ao cubo, integrando em relação a t. Bom, a integral de t ao cubo é tranquila, é t na quarta sobre 4. Mas como é que a gente faz a integral do cosseno vezes seno? Bom, aqui a gente tem que usar mudanças de variável, ou u de u. U vezes du. Você poderia chamar o cosseno de u ou o seno de u. Se a gente chamar o seno de u, o nosso u é seno de t, derivada do seno é cosseno de t. Então, fazendo a substituição, esse nosso seno é o u, e o cosseno vezes dt é o nosso du. Integral de u, u ao quadrado sobre 2. Como u é igual a seno ao quadrado sobre 2, portanto, a gente vai ter seno ao quadrado de t sobre 2, mais t na quarta sobre 4, de 0 até π. Fazendo as substituições, a gente vai ter o maior para π, seno ao quadrado de π, seno de π é 0, então 0 dividido por 2 vai dar 0, mais t na quarta, ou seja, π na quarta sobre 4, menos, para 0, seno de 0 vai ficar 0, dividido por 2, e 0 na quarta, 0. Então, só vai sobrar o π na quarta sobre 4 vezes raiz de 2, que é o resultado dessa nossa integral, ok? Nos próximos vídeos, a gente vai ver duas aplicações dessas nossas integrais de linhas. Uma delas é para calculando a área dessa nossa parede e outra calculando a massa de um arame, beleza? Ok, até daqui a pouco.